Você já se perguntou o que seu inconsciente fala sobre você? Você sabia que ele pode ter respostas para possíveis atitudes suas que te sabotam? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, sobre o signo da casa 12 no mapa astral. Quando a gente entende esse signo, a gente encontra uma forma de nos conectarmos com o nosso lado inconsciente, com a nossa sabedoria interna. E isso é uma coisa que ajuda a gente a perceber padrões de comportamentos que estão sendo tóxicos para nós mesmos e dessa forma transformá-los. Nesse vídeo eu vou te explicar como identificar o signo da tua casa 12, o que cada um dos signos na 12 representam, e no final dele eu vou te explicar como analisar possíveis relações tóxicas que você pode estar vivendo nas tuas relações. Afinal de contas, a casa 12 fala de inimigos ocultos, o que eu vou explicar para vocês já, o que no final das contas é muito útil, porque assim você pode viver sua vida com muita saúde, já que essa casa ela vai falar tanto da parte espiritual, daquela sabedoria, como também vai falar sobre essa toxicidade, uma corrupção interna que às vezes a gente pode estar vivendo nas nossas atitudes ou dentro das nossas relações. E o mapa astral, ele ajuda a gente a perceber isso. Então é uma ferramenta muito bonita que eu compartilho com vocês hoje. Meu nome é Marcelo Levi, trabalho com astrologia autêntica, sou criador dela e ela é uma visão da astrologia usando a comunicação não violenta como aliada para que você possa entender o teu mapa astral sem jogar fora a tua autoestima, se avaliar de uma forma que é construtiva e empática e compassiva. É disso que se trata a astrologia autêntica. Sem ser com essas crenças limitantes que, infelizmente, muita gente que aprende, que ensina até a astrologia, acaba trazendo para as pessoas. Então, primeiramente, eu quero explicar para vocês uma história. Eu tenho Gêmeos na casa 12. E uma das coisas que eu detesto, eu realmente fico chateadíssimo, é quando mentem para mim. Mentira é uma coisa que me engatilha muito. E é louco porque eu tenho Gêmeos na casa 12. E a casa 12 fala do nosso inimigo oculto. Mas o que isso significa? Significa que eu vou odiar pessoas de Gêmeos? Não, não significa isso. Porque o inimigo oculto, na verdade, somos nós mesmos. É aquele comportamento daquele signo da nossa casa 12 que ao extremo a gente gera um grande mal pra gente. Eu tinha sabe, eu fico muito chateado que as pessoas mentem pra mim, é uma coisa que me incomoda por várias razões. E o que eu não notava era que eu mentia pra mim mesmo. E eu mentia pra mim mesmo muitas coisas. Até então eu não estava muito ciente do meu mapa astral, não entendia ali meu mapa astral, até sabia, gostava de ver uns vídeos na internet, mas não tinha um aprofundamento. E quando eu comecei a reparar nas mentiras que eu contava pra mim mesmo e comecei a ser mais sincero comigo, aí eu pude transformar a maneira que eu me tratava internamente. Isso me ajudou demais a realmente eu me salvar de comportamentos que eu sabia que eu ia colher assim lá na frente, que ia ser muito pesado. E eu sabia que esse meu descontentamento sobre mentira tinha a ver com Gêmeos na casa 2, assim como tinha a ver com outras posições, a minha história, o meu contexto, né? Porque a casa 12 ela vai explorar vários acontecimentos e a forma que o seu inconsciente trabalha. Então assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você tem os 12 signos no seu mapa astral e cada um vai reger uma área da sua vida, uma casa do seu mapa astral, de acordo com a sequência dos signos. E aí, geralmente, o signo da sua casa 12 é o signo de trás do seu signo ascendente. Se você sabe o seu signo ascendente, qual é o signo anterior a ele? Porque vai ter pessoas, como eu, que tem ascendente e a casa 12 no mesmo signo, entendeu? Mas eu vou explicar mais pra frente. E aí, a casa 12 em si, ela vai falar da tua conexão com o espiritual. É casa de peixes, né? Porque peixes é o 12º signo, casa 12, e é a casa onde a gente se doa aos outros, é a casa onde a gente fica sozinho, se conecta ali com o nosso lado interno. Uma casa muito importante, a casa assim de você parar e meditar. É a área da vida que está ligada ao teu contato com esse mundo interior, com o teu inconsciente. E por causa disso, ela guarda segredos incríveis sobre nós. E ela guarda potências e ela guarda o nosso contato com um sagrado dentro de nós. Só que a casa 12 também é uma casa que fala de corrupção, porque a gente tem que pensar sempre nos dois lados, em toda a simbologia que o signo dela traz. E a casa 12 é a casa onde a gente se engana. É a casa dos comportamentos que eu não tô olhando. Porque enquanto o seu ascendente é a sua personalidade, é o teu papel no mundo, e aí
você tem, por exemplo, um ascendente no signo de Aquário. E aí o teu papel no mundo, você veio para transformar, você é uma pessoa muito diferente, né? No geral, você vai se vestir bem do teu jeito, nem se importar com ninguém, você vai ter todo um lance, uma postura, você tá vibrando Aquário. Mas você tá escondendo Capricórnio. Você tá escondendo um lado sobre você que é o signo anterior. A pessoa de Virgem, ela tá trazendo aquela imagem de pessoa super séria, organizada, né? Vai lá trabalhar, mas ela tá escondendo o Leão na casa 12 dela. Ela tá escondendo o ego, ela tá escondendo a vontade dela de ser sim parabenizada, de ter sim a atenção das pessoas. Capricórnio, signo também de trabalho, seriedade. Tem muitas vezes Sagitário na casa 12, né? Pessoa com ascendente Capricórnio costuma ter Sagitário na 12. Capricórnio tá mostrando pro mundo trabalho, tá mostrando pro mundo meta, objetivo, ele vai lá, ele consegue. E o que ele tá escondendo? Às vezes dele mesmo. O Sagitário, que é a alegria, o divertimento, é uma energia que ele tá deixando escondida. No fundo, todo capricorniano tem vontade de dar louco um dia, pegar uns 6 carinha na balada, entendeu? Ficar loucona. Mas tá na casa 12. E aí o que acontece é que se a gente não dá uma vazão, se a gente não conecta com esse signo da nossa casa 12 e se a gente não busca o autoconhecimento, talvez a gente tenha uma expressão bem violenta da nossa casa 12. Como assim? Pensa numa pessoa que tem Áries na casa 12. O que ela esconde dela, que existe nela, mas ela tá separando dela, ela tá mantendo ali, ó, nas escondidas, é a atitude, a raiva, a energia de iniciativa de Áries. E às vezes a pessoa que tem Áries na 12 ou então Marte na 12, que Marte na 12 é ainda mais poderoso, vai gritar isso ainda mais forte. Marte rege Áries, né? Então a simbologia ela tá se repetindo aqui. A pessoa, ela é violenta e não percebe. Quando você vê ela deu uma patada e ela se acha uma santa. Quando vê ela destruiu ali e ela não tá ciente do comportamento destrutivo que ela tá tendo de Marte, da energia da impulsividade que não tá sendo trabalhada. Às vezes a pessoa pode ter Câncer na casa 12 ou Lua na casa 12 e ela pode estar tendo uma expressão de Lua ou de Câncer ali que também pode ser tóxica para ela. Às vezes ela pode, por exemplo, fazer muita chantagem emocional, se achar uma vítima ali do todo, mas ela também se deixa influenciar bastante pelo todo e ela pode até culpar os outros por causa disso, né? E a pessoa, ela vai ter uma abertura, né? Que a lua sensibiliza a casa que tá, então ela vai ter uma sensibilidade muito grande ali com o espiritual. Às vezes ela vai se sentir muito sugada também e ela nem percebe. E ela pode até ter algum tipo de relacionamento com a mãe, se a gente pensar que a lua simboliza a mãe, que também pode ter esse nível de toxicidade, que eu vou explicar já pra vocês. Então, olha só que poderoso, porque é uma casa que vai te ajudar a ir numa terapia, entendeu? É a casa que fala de você se conectar com o teu eu interior e isso te ajudar na sua vida. Quando passa Saturno na casa 12, eu já falo na hora pra pessoa, olha, esses 3 anos é pra você procurar um psicólogo, pra você descobrir sobre você, meditar bastante e parar de focar no mundo exterior, porque é isso que a casa 12 pede. E essa casa, ela vai esconder atitudes suas que, se você não toma ciência, você vai estar colocando o teu pé, sabe, pra você mesma cair, porque é a casa da autossabotagem. Por isso que a gente fala inimigo oculto, inimigo oculto. Na comunicação não violenta, a gente aprende a trazer compaixão e um olhar para o outro, que a gente percebe que na verdade não existe inimigo. Então o inimigo nunca é o outro. O inimigo muitas vezes é nós mesmos. E mesmo dentro de uma relação que existe algum nível de toxicidade, se você prestar atenção, você vai ver que embora aquela pessoa que está sendo tóxica com você, ela é responsável por cada atitude dela, como você se sente, algo que depende de você. E essa relação, ela é retroalimentada entre vocês. E aí a gente chega num ponto da casa 12 que eu vou falar no final do vídeo, porque eu vou falar pra você agora o significado de cada signo na 12, pra você perceber o que você pode estar escondendo de você, atitudes que você pode estar escondendo de você. E no final do vídeo eu vou te ensinar a ver uma coisa que vai te ajudar a perceber pra onde vai essa atitude. Porque essa atitude, que às vezes pode estar te sabotando se você não tá tendo uma boa relação com a tua casa 12, ela tá
influenciando alguma área da sua vida. E eu vou te explicar que área da vida é essa e como identificar isso e tal, e o possível relacionamento que você pode estar tendo, que não tá sendo legal, que merece uma revisão, beleza? Lembrando que a astrologia ela serve pra gente se desenvolver, pra gente crescer, viu? Então nada do que a gente vai falar aqui é algo que você tá fadado a sentir, não tem nada a ver. A astrologia é um espelho e não um monte de raio atingindo tua cabeça, teu destino, moldando. Não é isso, tá? Pelo menos não é isso que eu ensino e nem isso que eu acredito. E você também não precisa ter medo do que eu vou falar aqui, tá? Porque o que desarma a casa 12 tá sendo negativa na nossa vida é a sinceridade. É você ter 5 minutos de pura sinceridade com você. E de repente esse vídeo pode te ajudar com isso. Se você tem Áries ou Marte, que eu vou falar também dos planetas, na 12, o que tá sendo oculto? O lado guerreiro, não é verdade? Aquele lado de atitude é o que eu já expliquei de Áries na 12. A pessoa geralmente tem ascendente em Touro. O que está sendo ocultado é aquela raiva e a pessoa ela pode também ser bastante individual, né? Porque Touro é um signo fixo, um signo que é focado nas próprias necessidades. Para ele é muito importante que as necessidades dele sejam supridas. E aí Áries está ali, aquele lado do Touro que vai depender sim. E aí o Marte, o planeta é sempre mais forte na 12, né? Aqui realmente vai falar de uma atitude, de um modo de agir que pode estar sendo agressivo de fato. A pessoa e a casa 12, gente, é uma casa que a gente tem o quê? Procurar um terapeuta, meditar a respeito, estudar sobre a espiritualidade. É assim que a gente desarma os gatilhos internos, entende essas coisas, sabe? E elimina crenças na nossa vida e muda nossas atitudes. Não é algo assim que você só tem a compreensão racional e resolveu. Não é isso não, gente, tá? E aí o Marte na casa 12, ele vai trazer essa violência, que às vezes pode ser uma violência contra si também. Então a pessoa, ela tem que saber expressar raiva de forma plena. Touro na casa 12. Então a pessoa, ela tá escondendo, né? Ela tá mantendo a energia de Touro. A energia de Touro é uma energia que se preocupa bastante em atender as próprias necessidades, na verdade, em satisfazer os próprios desejos. E aí, no fundo, a pessoa tem essa forte vontade, muito do caminho espiritual dela, né? Porque Touro tá na casa 12. Então a pessoa, ela busca que a espiritualidade, então a pessoa ela tem uma visão de espiritualidade um pouco mais racional também por ser da Terra, uma busca por uma espiritualidade que ajude ela na vida material. E se a pessoa tem Vênus na casa 12, isso vai ficar mais forte, vai falar sobre a vida amorosa que pode estar tendo algum nível de toxicidade ou algum nível de corrupção, no sentido do desejo falar alto, a pessoa não quer assumir aquele desejo, mas tem sim vontade de ficar com aquela pessoa que às vezes não é tão interessante para ela, às vezes a pessoa tem um compromisso já, é aquele papo que muita gente fala de Vênus na casa 12. Agora, é como se fosse uma coisa assim que a pessoa tá fadada a sentir, a viver. Não é isso. É uma questão de olhar para esses desejos com uma postura de aceitação, porque se você só tenta ali segurar e tudo mais, daí esses desejos ficam mais fortes. Então lembra que eu falei, a sinceridade nos ajuda a trabalhar a casa 12. E a Vênus na 12 também vai ter uma vontade assim de ajudar o outro enorme, né? Porque é uma Vênus assim que realmente se doa para o outro. A casa 12 é a casa da minha devoção também, é uma casa de peixes. Então a pessoa ela vai ter essa energia pisciana também. Gêmeos na casa 12. A pessoa fala sozinha geralmente, o que é muito bom. Einstein fazia. E eu faço também. Então quando eu aprendi isso sobre minha casa 12, eu fiquei, uau, faz todo sentido. Porque se deixar eu fico falando sozinho por um tempo, tá? Sabe? Por quê? Porque a pessoa dentro dela, ela conversa. A pessoa, se ela não tá tendo uma expressão tão saudável, ela vai mentir muito pra ela. Vai achar que não mente, mas mente, né? E aí quando ela entende isso, quando ela trabalha essas questões, o lado de Gêmeos que está escondido ali, mas que está ali, aí ela vai poder ser mais feliz, mais consciente na comunicação dela interna. O Mercúrio na 12 também vai falar disso. Eu vou focar mais nos signos, mas depois eu vou fazer um vídeo se passa sobre os planetas, só separado para falar deles, tá, gente? Câncer na casa 12. A Câncer é um signo voltado às emoções, que fala muito da ligação que a gente tem com a família, e é um signo que fala muito sobre o nosso passado. Essa pessoa
pessoa, o passado dela com certeza marcou, mexeu muito assim com as atitudes dela hoje, elas têm uma correlação muito forte com o passado dela. Se a gente pensar nas atitudes de câncer, que podem estar de alguma forma, que pode estar vibrando numa energia que corrompe a pessoa, que vibrando numa energia que não é assim, sabe? Aquela coisa, né? A gente vai falar das mágoas que estão ocultadas, né? Então a pessoa geralmente tem leão na 1, né? Ela quer ter uma postura de, isso não me afeta, mas câncer vai estar guardando as mágoas, o câncer na 12. Não é verdade? O Lua na 12 também vai ter um pouco disso, né? Mas o Lua na 12 vai ter várias outras coisas que eu já expliquei. O câncer na 12, ele vai estar falando disso. E às vezes, essas mágoas, elas podem estar fazendo você enxergar os outros só como inimigos. O câncer, quando ele pensa de uma forma violenta, ele vai ter essa mentalidade de que os outros que magoaram ela são inimigos. E isso significa que ela tá jogando a responsabilidade emocional dela nos outros. Os outros são os culpados da minha tristeza. Isso pode ser extremamente negativo na vida dessa pessoa, porque ela tá colocando ali o poder dela na mão dos outros. Faz sentido pra vocês? Deixa os comentários. A pessoa que tem leão na casa 12, no fundo quer aparecer. É engraçado que pessoas leoninas com ascendente em virgem costumam ter sol na 12, né? E a pessoa, ela diz que não, eu não pareço o meu signo, sabe? Porque tá na 12, a pessoa só não assume, mas ela tem aquela energia. E talvez a pessoa esteja escondendo dela mesma as vontades e os desejos dela. Viu? Sol na 12 também vai trazer um pouco disso. Uma das coisas que eu expliquei pra vocês na live lá sobre o Sol, eu tava falando como que o excesso do orgulho, ele esconde uma vergonha, sabe? E a pessoa de leão na casa 12, que não tá trabalhando o leão dela, se ela se vê, sabe, numa energia de vergonha dela, numa que vem, que é irmã do orgulho, né, a vergonha, se ela não tá trabalhando a humildade, né, para poder balancear a energia de leão na 12 dela, então ela pode ter uma expressão um pouco violenta com ela mesma de leão, que pode prejudicar as relações dela, enfim, e até a relação dela com ela mesma, que é mais importante, né? Porque a nossa relação com os outros reflete essa relação interna conosco. Por isso que quando eu aprendi astrologia, eu notei não só que minha relação comigo melhorou muito, mas também a minha relação com os outros melhorou muito, porque eu era cheio de críticas com os outros. No fundo, quando eu comecei a aceitar mais os outros, eu notei que comecei a ser muito mais paciente comigo quando eu era menos que perfeito. Virgem na casa 12, falando de autocrítica, a pessoa esconde o criticismo. Não sei nem se essa palavra existe, mas acabei de inventar. E às vezes ela vai achar que o problema é sempre os outros, né? E isso, na verdade, esconde um comportamento interno de muita autocrítica, né? E também a gente vai ver aqui uma energia de frieza, né? Então a pessoa com virgem na casa 12, que não tá trabalhando aquele virgem dela, às vezes ela tem ascendente em Libra. Então assim, amo todo mundo, somos amor, ela tá colocando isso na imagem. No fundo ela tá escondendo assim, nossa. Ela tá tipo, essa pessoa. Não é que as críticas não são embasadas. A gente tem que ter caráter crítico também com as coisas que a gente não acha certo, sabe? E que a gente percebe que pessoas ficam infelizes, ou nós ficamos infelizes. Mas geralmente a gente aprendeu na comunicação violenta a falar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades não atendidas, dizendo o que o outro tem de errado. E isso é uma coisa que eu explico lá no curso de sinastria e tal, que é uma coisa porque é uma coisa que, nossa, ferra muito nossos relacionamentos, entendeu? E a comunicação não violenta, ela que tem até uma playlist no canal, se você quiser estudar, tá? Ela fala justamente disso, sabe? De você aprender a falar das necessidades ao invés do julgamento. E virgem, ele pode estar medindo as pessoas numa régua muito grande, sem muita empatia, né? E no fundo isso esconde uma postura ainda pior que ela pode ter com ela mesma, porque o que nós não gostamos nos outros são coisas que nós temos. São coisas que ou nós temos inveja, ou nós estamos refletindo ali naquela pessoa uma coisa nossa que a gente não gosta. Então, Virgem na 12 tem isso a trabalhar. Aprender, sabe, a trazer amor, a trazer o signo oposto, né? Porque tem esse conceito de luz e sombra que eu adoro, né? Que é muito legal, que a gente aprende muito com o nosso signo oposto. E nas casas vai ser a mesma coisa. E Libra na casa 12. A pessoa tem escorpião na 1, né? Então ela tem uma postura assim tá errado, abandona, ela vai lá e termina, ela transforma, e ela é firme, ela não precisa de ninguém. No fundo, Libra na 12, ela está querendo ser amada. Ela quer
companhia. Ela quer... Escorpião tem isso, né? É aquela casca dura, o escorpião, né? Aquele corpo, aquele veneno. Mas no fundo, quer um abraço. No fundo, quer se sentir amado, perdeu uma coisa muito importante, tem medo dessa perda. Ah, escorpião lida bem com a morte. Não lida bem com a morte. É um signo que representa, mas é traumático ainda, essa experiência de perda, de luto, né? E busca segurança e Libra na 12, né? Libra é um signo que se importa muito com os relacionamentos, não é verdade? E a pessoa, ela tem essa energia. Pode estar escondendo também uma energia de Libra que está vibrando numa energia de corrupção interna, que é a faceta da falsidade. Escorpião na casa 12. Pessoas geralmente têm acidente Sagitário. Sagitário tá expondo alegria, divertimento, como uma pessoa muito sábia. É aquele verbo, sabe? É o mentor, né? Porém, esconde preconceito, tabus. Escorpião na 12 é isso. O tabu do sexo, o tabu da morte, a questão da transformação, né? Mas a questão também do nojo, a questão do preconceito, porque Sagitário, ética, moral. E a ética moral, ela não dá espaço, às vezes, para Escorpião. Não é verdade? Para aquela parte ruim que tá ali dentro, sim. Você pode ser padre, você pode ser o papa, mas você tem uma sombra dentro de você. E aí, quantos casos a gente não vê de pessoas que eram conhecidas por ter uma moral incrível, não? Porque era um padre. Quando você vê um puto escândalo, sabe, de abuso, sabe, de menores, e cara, isso é horrível. Porque quanto mais você tenta sustentar uma imagem de luz, mais você tá tentando separar a tua sombra. E isso potencializa a força da sombra. E Escorpião tá ligado à sombra. Sagitário esconde em si as próprias imperfeições, apegos, né? E essa energia de Escorpião trabalhando numa energia mais baixa. E aqui ela vai ser vítima dessas atitudes dela, se ela não ter esse olhar mais sincero com ela. Esconde os sentimentos pesados e os desejos. Sagitário na casa 12. Sagitário, né? Geralmente os dentes de Capricórnio, seriedade, trabalho, é aquilo que eu já falei. Aí o Sagitário foi escondendo vontade de dar louca. Entendeu? O que tá escondido é Sagitário, que também fala de vontades, mas desejos talvez menos carnais e mais de experiências. Ainda assim, experiências às vezes louconas, mas enfim, você entende a diferença, né? Entre as vontades de Escorpião e Sagitário. Então, o comportamento de Sagitário, tudo que é essa energia de vibração, tá sendo assim escondida pela pessoa de Capricórnio, né? Isso tem muito a ver com a questão de inferno astral também, gente. Que se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo a respeito. E porque essa coisa de casa 12 e inferno astral tem tudo a ver. Vocês vão entender por que depois. E Capricórnio, ele vai estar escondendo esse Sagitário, essa alegria. Às vezes a pessoa, ela pode ter também uma ética meio torta, né? Uma ética que permite ela fazer coisas assim bem horríveis e ela tipo nem sabe? E ela acha que ela é uma santa, não, porque eu sou um santo, não faço nada de errado. E às vezes não, às vezes a pessoa ela só, sabe, tá mentindo pra ela também, né? Assim como aquele papo de Gêmeos na 12, só que o Sagitário vai mentir sobre a própria moral, né? Isso se a pessoa não tá tendo, sabe, uma conexão espiritual com ela, um olhar para as sombras dela sincero. Capricórnio na casa 12, geralmente Aquário na casa 1, né? O que Aquário vai esconder com Capricórnio na 12 é a insegurança. E aí, não só a insegurança, como a questão de pensar nela mesma, porque Aquário, ele é um signo que, assim, se você pegar o arquétipo do signo fala de humanidade e tudo mais, mas ele ainda tem como sombra Leão, né? Aquário ainda é um signo que, assim, tá legal, ama a humanidade, mas não me toca, né? Porque não é um signo de intimidade, percebe? É um signo que vai ter, assim, valores... É um signo que tem muitos valores humanitários, mas que também é muito individualista. Se a gente pensar, assim, bem fundo em Aquário, né? O que é importante, todo mundo precisa de um pouco de egoísmo, né? Senão a gente não olha para nossas necessidades. Mas aí, olha, Capricórnio na 12 vai estar escondendo esses lados mais obcecados pelas coisas, porque Capricórnio é um signo um pouquinho obcecado. Mas é porque tem muito desejo das coisas de ir lá conquistar, né? Só que às vezes o Capricórnio na 12 pode estar falando de um mal-estar que pode vir disso. A pessoa também busca a espiritualidade de uma forma um pouco mais prática na vida dela, mas também pode ignorar muito a espiritualidade porque não quer confrontar as próprias inseguranças e medos, né? E a espiritualidade, ela
escancar um pouco na nossa cara essas coisas, sabe? O que é muito bom. Quem tomou ayahuasca sabe do que eu tô falando, porque você vê umas coisas e fica uau! Você realmente se avalia, entendeu? Capricórnio na 12 pode ter medo disso. Aquário na casa 12. Geralmente ascendente em peixes. Peixes aqui tá escondendo a frieza e a antipatia. Então, Aquário é um signo que ele, se a gente pensa nele vibrando nessa energia um pouco mais densa, a gente também vai ver a falta de empatia, né? Porque Aquário, vocês vão achar que eu não gosto de Aquário, mas na verdade não é isso. Vocês vão ver que eu tô falando a verdade de todos os signos. É porque é uma questão de simbologia, né? E são características que a gente tende a não dizer que a gente não quer se associar a elas, mas os comportamentos, eles acontecem na vida humana, não é verdade? E aí os signos ajudam a gente a perceber atitudes nossas que estão ali para poder atender as nossas necessidades, mas que podem não estar ajudando muito a atender outras, compreende? E Aquário, ele vai falar dessa energia de maior frieza e antipatia. Peixes aqui é o signo que está mostrando que ama todos, né? Que um monte de coisa, mas esconde também a frieza, esconde aquele lado que, mano, eu não quero me associar com essa pessoa e esconde ali os preconceitos, e esconde porque Aquário é regido por Saturno, então essa coisa de ética também é muito importante para Aquário, mas é um pouco diferente de Sagitário. Mas vocês entendem do que eu tô falando? Geralmente Aquário vai ter opiniões políticas fortes também. É um signo muito visionário, que é muito bom. Só que Peixes pode estar vibrando na casa 12 ali, o Aquário numa energia um pouco mais, né, preconceituosa. Aqui a espiritualidade ganha um contexto mais científico. A pessoa quer estudar sobre a espiritualidade. Ou ela vai até ser ateia. Mas, como o símbolo de Peixes em si é muito conectado com a espiritualidade, eu creio que vai muito mais por um caminho de compreensão científica, né? Então para ela é real que ela busca provas científicas para isso. Peixes na casa 12. Geralmente a pessoa tem Áries na casa 1 e ela se mostra assim, nossa, porque eu sou forte, eu sou uau! Né? E esconde vulnerabilidade, esconde sensibilidade. Não me magoei. Na verdade a pessoa se magoou sim. Na verdade a pessoa ficou triste sim. E ela até quer perdoar, mas ela pode estar, sabe, deixando o orgulho dela não fazer aquilo. Mas Peixes, né? Eu tenho que me conectar com o meu signo de uma forma pura ali na casa 12 para poder viver a casa 12, a espiritualidade, meu interior. No fundo, a pessoa tem que aprender o perdão. Tem que aprender, sabe, a trazer Peixes pra vida, a trazer essa energia que ajuda ela, mas ela também pode estar expressando essa vulnerabilidade de uma forma que é destrutiva, porque Peixes aqui, a pessoa ela pode estar tentando resolver os vazios e as fraquezas através de vícios. A pessoa ela pode ter vícios, né, como uma forma de tentar tapar, tentar cuidar desse eu interior ferido. E aí a gente vai ver aqui a pessoa vibrando das maneiras mais destrutivas possíveis, né, autodestrutivas. Então, o Netuno na 12 também vai ter muito dessa simbologia. E aí a pessoa tem que buscar expressar mais, né, o que ela sente, ela tem que se conectar com Peixes e até com Virgem. Lembra aquilo que eu falei de opostas? Ou seja, ser mais prática, reconhecer quando tá realmente sim passando por um problema para poder se desenvolver, crescer, buscar ajuda médica quando necessário, né? E aí chegou a hora que tava todo mundo esperando, afinal de contas, para onde vai essa energia? Será que isso tá entrando no caminho de alguma área da minha vida me prejudicando, se eu tô expressando, né? E aí você vai ter que fazer silêncio para ser muito sincera com você para analisar, porque eu sei que o que eu falei aqui não foi fácil. E será que eu posso estar tendo nesse momento alguma relação que é tóxica, algo que eu tenho que prestar atenção? E a gente consegue analisar todas essas coisas. E antes de eu te explicar como, deixe seu like se você tá gostando desse vídeo, se tá te ajudando. Deixar o like, se inscrever faz toda a diferença. Aperta no botão aí vermelho de inscrever-se e aperta também no sininho para você não perder nenhum vídeo. Faz toda a diferença. Bom, quando a gente analisa uma casa no mapa astral, a gente sempre vai pensar no signo que está o início da casa e a gente vai procurar em que outra casa do mapa astral está o planeta que é regente desse signo. Então, digamos que você tenha, por exemplo, Áries na casa 12. Áries é regido por Marte, então a gente vai olhar aonde está Marte no mapa astral. Pode estar, por exemplo, na casa 3. E aí, essa energia de Áries na 12, essa agressividade, essa energia de
coisas que a pessoa tá engolindo, ela tá sendo jogada pra casa 3 do mapa astral dela, porque Marte, regente de Áries, tá na casa 3. E talvez isso esteja prejudicando a relação dela com os irmãos, com os parentes, e pode estar influindo muito na comunicação dela. Marte na 3, às vezes a pessoa, né, quando ela não tá tendo uma conexão com ela, vai falar gritando. Vai falar um pouco essa energia de Marte, entendeu? Porque o Marte é aquele impulso que vai primeiro. E isso pode estar ligado a uma casa 12 que não está bem trabalhada ali, que ela não está se conectando com o signo da casa 12 dela. E a expressão daquilo é que quando ela vê, ela tá sendo super grossa com as pessoas e não precisava. Entendeu? E o que falta é ela trabalhar a casa 12 dela, o Áries na casa 12 dela, dar uma atitude libriana para esse Áries, entender e se conectar com aquele signo de maneira pura, porque na astrologia autêntica, a gente pensa que a felicidade está nisso, em você ser o signo de cada casa do teu mapa astral para você poder viver a tua história, a tua jornada do herói. Às vezes o regente da casa 12 pode estar na casa 4, uma casa ligada à mãe, à família. E será que não existem relações tóxicas com essas pessoas, ou então na casa 7, e de fato ali pode ser um sinal de uma vivência de um relacionamento que pode ter essa energia de corrupção, que pode estar vindo dela também, ela pode estar ou tendo a ação em direção à pessoa, ou ela pode estar se colocando a ser influenciada por aquela pessoa, e isso está sendo destrutiva para ela. Então o planeta que rege o signo da nossa casa 12, a casa que ele está no nosso mapa astral, vai revelar para onde a gente está jogando essa energia de casa 12, como que a gente está trabalhando essa energia. Os aspectos a ele vão estar revelando também se eu estou trabalhando essa energia de uma forma muito construtiva na minha vida e fácil, ou se tem coisas que eu tenho que prestar atenção, né? Geralmente quadraturas ou oposições vão indicar isso, quando tem muitas naquele planeta, entendeu? E também vão dar as respostas, claro. E os planetas que estão dentro da casa 12 também vão trazer a mesma simbologia que eu falei pra vocês, daquele planeta que tá ocultado. Por isso que eu falei, Peixes e Netuno vai ter um pouco disso, Touro e Vênus na 12, vai ter um pouco disso. Então, sempre analisem também os planetas na casa 12. Tem uma live minha que eu expliquei muito sobre casa 12, você pode conferir, é uma playlist no canal que eu falo das 12 casas. E aí eu tenho a live da casa 12, tem duas até falando sobre casa 12. Eu sugiro você dar uma olhada também para você olhar os planetas também nessa casa, tá? Se você gostou desse vídeo. Me conta aí o que você descobriu sobre você, se você sentir, né? Me fala o que você achou, qual signos tem na casa 12, se você tem planeta na casa 12. Se de repente esse vídeo te ajudou, deixe o seu curtir, isso faz toda a diferença para a divulgação do meu vídeo. Eu quero muito que esse canal cresça bastante, eu quero que minha voz alcance cada vez mais pessoas. Então o seu curtir ajuda muito com isso. E quando você se inscreve, você decide fazer parte dessa família, você decide compartilhar uma astrologia muito interessada no crescimento das pessoas, através da empatia e da compaixão e sem crenças limitantes. Então se inscreva, aperta no botão vermelho de inscrever-se, aperta no sininho e compartilha com as pessoas, porque compartilhar é, sério, uma das coisas que eu mais quero que você faça. Tipo, uma das coisas que vai fazer a maior diferença. Porque, sério, quando uma pessoa compartilha, cara, eu tenho a chance de ampliar o meu alcance. Então isso é maravilhoso, tá? Eu tô deixando meu e-book pra você baixar aqui embaixo, que é onde eu ensino astrologia de graça, mais 200 páginas. E tô deixando também o primeiro link da descrição, o grupo do Telegram, onde eu sempre trago o conhecimento mais aprofundado da astrologia. E hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu até fiz falando sobre simbologia dos planetas, entre várias outras coisas, entre explicações de aspectos que eu faço lá e coisas e tal. Então acho que você vai amar, porque é um espaço assim que não é pra curioso, é pra gente que quer realmente entender. Então só entra se você tá realmente comprometido em se transformar e entender teu mapa astral, tá? Um beijo gigante. Eu tô no Instagram também, Oi Marcelo Levi, lá eu sempre interajo com vocês. Até mais!